Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou Wesley. Eu sou assistente aqui do escritório Sebrae de Jacarezinho e vou estar aqui junto com o Leonardo, né, para a gente poder fazer o painel Oportunidades Governamentais no Apoio a Startups. Tá? Para quem ainda não conhece o Leonardo é coordenador geral substituto de ambientes inovadores e startups no MCTI e analista de CIT pleno pelo CNPq. Tá? Ele já atuou com empresas Sun Microsystem, EW Consulting, é bacharel em ciência da computação pela UFF, especialista em startup e empreendedorismo pelo Israel Institute of Technology e mestrado em administração na Universidade de Brasília. Possui formação complementar em startups pela University of Maryland e pela King's College London e pela Harvard University também. Pelo Massachusetts Institute of Technology, o MIT, né? E pela USP também. Ele é membro de pesquisa na LineGov, da UNB e um dos autores do Startup Point e Marco Legal das Startups e do Empreendedor Inovador. Tá bom? Então, agora, gostaria de chamar o Leonardo, pode? E é com você, Leonardo. Obrigado, querido. Bom, pessoal, bom dia novamente. Vou, então, passar para vocês contextualizar por que a gente enxerga que o empreendedorismo inovador, as startups, são o caminho para o desenvolvimento do Brasil na próxima década, por que a gente está olhando com especial atenção para esse segmento. Vou mostrar para vocês as principais oportunidades que o governo federal apresenta hoje para os empreendedores e para os gestores públicos também. E vou mostrar para vocês as principais medidas do Marco Legal de Startups, que saiu agora em 2021. Termino a apresentação mostrando o que a gente está fazendo agora, o que a gente vai fazer nos próximos anos para continuar esse desenvolvimento do ecossistema de startups. Esse primeiro gráfico, pessoal, ele é muito interessante, ele mostra o desenvolvimento do emprego e renda nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Não precisa ver com nitidez, basta que vocês saibam que em vermelho são os empregos gerados pela indústria tradicional e em azul os empregos gerados pelas startups. Esse é um movimento que aconteceu nos Estados Unidos e que está acontecendo no mundo todo. Em 2002, houve uma virada de chave em que, nos Estados Unidos, as startups passaram a gerar mais emprego e renda do que as indústrias tradicionais. Isso vem muito por conta do processo de transformação digital que a gente está vivendo, né? Cada vez mais as grandes indústrias estão trocando os seus postos de trabalho por robôs. Então, é natural que o emprego e renda ele se concentre nas micro e pequenas empresas, em especial aqui no nosso caso, nas startups. Hoje, já no Brasil, 75% do emprego e renda vem das micro e pequenas empresas. Aqui também, índices muito interessantes, são as 10 maiores empresas do mundo em valor de mercado em 2006 e em 2018. Vejam vocês que, em 2006, as maiores empresas do mundo eram empresas do setor de óleo e gás, do setor de mineração, do setor financeiro. E ali estava sozinha a Microsoft como única empresa de tecnologia entre as 10 maiores empresas do mundo. Já em 2018, praticamente todas as 10 maiores empresas do mundo passaram a ser empresas de tecnologia. E como é que o Brasil está hoje em 2022? Quais que são as nossas 10 maiores empresas? Petrobras, Vale, Banco do Brasil, ou seja, empresas do setor de óleo e gás, setor de mineração, do setor financeiro. Nós estamos em 2022, onde o mundo estava em 2006. Então, a gente está quase 20 anos atrasados na corrida tecnológica, né? A coincidência é tão grande que a gente tem a WEG como única empresa de tecnologia entre as 10 maiores empresas do Brasil hoje, igualzinho a Microsoft era em 2006, né? E a gente também olha que, cada vez mais, as empresas duram menos, né? No pós-revolução industrial, a gente via as empresas centenárias, e hoje, se as empresas não estarem atentas o tempo todo
ao mercado, mudando o seu modelo de negócios, elas são vendidas ou vão à falência, né? A gente também está vendo o número de unicórnios crescendo de forma exponencial no mundo, que são as empresas com valor de mercado de 1 bilhão, né? Só a China já tem 200. O Brasil hoje está com 14 unicórnios em 2022. Terceira motivação, e a penúltima, é também o paradigma da inovação aberta, que virou padrão no mundo hoje, né? Antigamente, quando uma empresa queria desenvolver uma inovação, ela fundava um laboratório de inovação dentro da empresa, contratava os pesquisadores e desenvolvia a inovação. Hoje em dia, não. É muito mais barato para uma empresa, para desenvolver uma inovação específica, que não é da sua atividade fim, é barato ela abrir esse desafio tecnológico para o mercado, para que outras grandes empresas, ou, para o nosso caso aqui, para que startups resolvam esses desafios. Então, isso também virou o padrão ouro no mundo inteiro, a gente está bem atento. E, por último, o desenvolvimento de hubs também é uma tendência mundial, ou seja, espaços físicos em que coexistem os atores do ecossistema de inovação, né, como parques tecnológicos, por exemplo. Lá estão os escritórios advocatícios que lidam com as startups, as próprias startups, enfim, esses são os 2 maiores do mundo, o Station F em Paris e o Box 71 em Singapura. Estive lá conhecendo, a gente também tem acompanhado. Então, pessoal, dei essa introdução para provocar vocês para onde a gente vai. Né? O Brasil vai continuar fomentando os nossos campeões nacionais, os nossos dinossauros, ou a gente vai mirar nos unicórnios, né? A gente precisa mirar nos unicórnios. Inclusive, fazer com que esses campeões nacionais, os dinossauros, virem unicórnios. Isso já está acontecendo no Brasil. Você pegar as nossas 10 maiores empresas, todas elas estão investindo em startups. Ou fundaram startups como spin-offs, né, nasceram dentro das próprias empresas, ou compraram. Todos os grandes bancos brasileiros já compraram fintechs hoje. Então, aqui eu passo para a segunda parte da apresentação, a gente tem o gráfico de ciclo de vida da startup, que é muito conhecido pelo ecossistema, né? Primeiro, o empreendedor, seja na garagem ou na bancada de laboratório, ele tem uma ideia e ele acha que ele vai virar o novo Steve Jobs, né? Vai revolucionar o mundo. Ele vai para o mercado e cai nesse espaço que é tão especial para a gente, que é o Vale do Sofrimento, o Vale da Morte, né, o tempo de validação, ou seja, é o período em que o empreendedor leva para saber quem que é o seu cliente ideal, qual que é o seu produto ideal. Eu trago, e depois que ele chega naquele pontinho, que é o tal do Product Market Fit, ele consegue ganhar escala, ganhar tração. Para cada um desses segmentos de maturidade, a gente tem programas de aceleração específicos. Tá? Da mesma maneira, o empreendedor precisa de dinheiro, do momento que ele tem uma ideia até quando ele faz o IPO dele, a abertura de ações na Bolsa de Valores. A gente também dá dinheiro para os empreendedores de forma diferente, dependendo do estágio de maturação em que ele está. E essa aqui, gente, esse aqui é um mapa do investimento privado em 2022 nas startups no Brasil. Eu acompanho ele com muita felicidade, porque a gente vê que, em 2013, o Brasil tinha 17 aceleradoras. Hoje, a gente já tem mais de 70. E muitas dessas aceleradoras, elas já mudaram de patamar e hoje se apresentam como fundos de investimento. Então, é sinal de que o ecossistema brasileiro ganhou muita densidade nos últimos anos. A gente está vendo, para esse late stage, que a gente chama, né, as startups mais maduras, uma série de instrumentos privados para o desenvolvimento. Por que eu trago isso aqui? Para mostrar para vocês que a gente decidiu, de 2019 para cá, focar as nossas ações no early stage, nas empresas que estão começando, né? O que o Brasil precisa hoje é de mais densidade tecnológica nas startups no início do funil. A gente não pode ficar fomentando startup que faz marketplace, que faz sisteminha simples. A gente precisa de gente que resolva problemas complexos do Brasil. E nós desenhamos os nossos programas para isso. Esse dado é do programa Startup Brasil, que foi o primeiro programa de desenvolvimento das startups nacional, lá de 2012. Ele traz um resultado muito interessante. Nesse programa, nós colocamos 40 milhões e, para cada real de dinheiro público que a gente colocou, dinheiro do contribuinte, né, isso não é dinheiro privado, as startups conseguiram R$ 9,20 de investimento privado para o Brasil.
Ou seja, prefeitos, é lucrativo investir em startups. A gente não está dando dinheiro para burguês, a gente está trazendo riqueza para o nosso país. A gente também traz um dado interessante, que é óbvio, mas nunca tinha sido trazido, que com programas de aceleração, aquele Vale da Morte lá, ele fica 31% menor. Então, o empreendedor consegue chegar mais rápido no seu produto, no seu serviço ideal. Ou seja, é crítico também que a gente invista em aceleração das startups, em programas de aceleração. Então, com a experiência que a gente teve no Startup Brasil, em 7 anos de programa, e também que a gente viu que faltava essa densidade tecnológica no começo das startups, e trazendo o paradigma da inovação aberta que eu apresentei para vocês, nós criamos essa primeira oportunidade que está vigente, que é o programa Conecta Startup Brasil. É o nosso programa de inovação aberta. Nesse programa, a gente coloca startups em estágio inicial para resolver desafios da indústria brasileira. Isso tem muito valor. Eu conversando com colegas da administração pública de Israel, em Israel, Ailton, eles não conseguiram fazer isso. Eles só conseguem colocar startups do late stage, mais maduras, para resolver o problema da indústria. Aqui no Brasil, a gente está conseguindo fazer isso desde 2019. Então, a gente primeiro chama as indústrias. Tem um problema aí que as indústrias não querem abrir as suas fraquezas, né? A gente resolveu isso com uma metodologia própria no programa. As indústrias compartilham a área do seu desafio tecnológico. Depois, a gente chama as startups, faz um matchmaking entre demanda e oferta e começa, de fato, o processo de aceleração. E o que a gente faz aqui, pessoal, que não é feito em nenhum programa no Brasil? A gente traz a indústria para validar a solução da startup, desde a ideação até o desenvolvimento do MVP, do produto, né? Isso também tem muito valor, porque é muito comum no ecossistema de startups que o empreendedor desenvolva um produto que não é o que o mercado precisa. Chega lá no final, ele tenta vender e não era aquilo que o mercado precisava ou não precisa mais. Quando a gente traz a indústria, desde lá do papel, olha, esse conceito aí é o que o mercado precisa? É. Então, pode seguir. A gente faz a prova de conceito, faz todos os estágios de desenvolvimento de uma startup junto da indústria. A gente chama de validação contínua. Isso mitiga muito o risco de insucesso das startups, que, como a gente sabe, é muito grande. Para cada 100 startups, 1 ou 2 vão conseguir sair do Vale da Morte, as 98 vão morrer, né? Só que essas 2 que saem compensam os investimentos das outras 98. De 98, a gente consegue reduzir, eu não tenho um número exato, mas vamos botar aí para 20 startups que não conseguem sair do Vale da Morte, tá? Com esse processo de validação. Outro recurso que a gente traz, prefeitos, que é muito interessante também, é o funil financeiro. A gente passou por uma crise fiscal no Brasil aí de 2014 até 2019, não tinha dinheiro para nada, né? E uma forma que a gente fez de resolver isso foi fazendo o funil financeiro. A gente vai dando dinheiro aos poucos, e os melhores vão continuando no programa e continuando a receber recurso. Com isso, a gente consegue apoiar mais startups a participarem das iniciativas. E a gente, no Conecta, vai dando dessa forma. Primeiro recebe 20 mil, depois 25, 30 mil, 50 mil, 100 mil. Tivemos, na primeira edição, 50 empresas que participaram, e aí estão algumas delas, para vocês verem que são empresas referência no Brasil, 3M, Boticário, Macro, etc., que apresentaram 230 desafios tecnológicos. Tivemos 100 startups. Essas 100 startups, nós conseguimos conectar 98 a esses 230 desafios, e foi um programa de muito sucesso. Sucesso tal que a gente fez esse programa como um guarda-chuva. Agora, em 2022, nós vamos lançar a segunda edição, e a gente vai lançar também edições verticais. Então, vai ter o Conecta só para o setor aeroespacial, para a startup, e a aeroespacial envolve agro também, né, gente? Tudo que envolve satélite é aeroespacial. Com a Agência Espacial Brasileira, vai ter um Conecta só para o setor de transportes, com 30 milhões de reais agora nesse ano. Enfim. Então, o programa tem todas as redes sociais, vocês podem acompanhar. A segunda de 3... Posso? A segunda oportunidade de 3 que eu escolhi como mais estratégicas para apresentar para vocês é o programa Centelha, em que a gente resolve uma outra dor,
que é que a gente conversou aqui antes, conectar a academia com o mercado, né? A gente ainda tem hoje no Brasil discursos diferentes. A academia fala uma língua e o mercado fala outro, né? Ainda tem esse discurso de que o mercado é um vilão, que vai sucatear a universidade, e não tem nada disso, né? O que a gente quer aqui não é forçar ninguém a empreender, mas é para aqueles professores, pesquisadores que querem empreender, a gente dá melhores condições para o surgimento e crescimento dessas empresas. Então, para isso, a gente criou o Programa Centelha, que é o maior programa hoje do Ministério, talvez do Brasil, de fomento às startups. O estágio em que a gente atua é o mesmo do Conecta, então é para quem está com uma ideia, para o estudante mesmo, o público aqui da Genescom, que está com uma ideia no papel e quer transformar essa ideia em um modelo de negócios com potencial de ser uma startup. A gente fornece isso em todos os programas, viu? Uma série de benefícios. Então, vem dinheiro para a empresa, ou como bolsa, como subvenção, vem mentoria, a gente ensina como é que a empresa consegue investimento, então a gente traz os investidores para conhecer as startups, como é que, enfim, todo um range aí de benefícios que os nossos programas dão. Ele está no Brasil todo, esses são números antigos, a gente já está em 26 estados da federação, estamos acertando com o Acre para o ano que vem, para a gente estar em todos os 27, e os números são impressionantes, gente. Os dados da Associação Brasileira de Startups mostram que, nesse ano, dado de agosto agora, a gente tem 23 mil startups no Brasil. A gente teve, só na primeira edição, 22 mil e tantas ideias de negócio no Centelha. Então, é um potencial de transformação muito grande do ecossistema brasileiro, né? Nessa segunda edição do programa, foram 105 milhões de reais de orçamento e a gente pretende escalar isso ainda mais agora para o próximo ano. Todas essas iniciativas, gente, são iniciativas que a gente está modelando como iniciativas de Estado, viu? Começou em governo anterior e continua. A gente pretende que elas continuem, independente de quem ganhar a eleição agora. Então, o programa também tem todas as redes sociais, vocês também podem acompanhar. E a última que eu trago como estratégica é o Mulheres Inovadoras, em que a gente visa promover a diversidade no ecossistema de empreendedorismo inovador, que também é muito importante. O padrão que a gente vê é numa reunião de negócios de 10 pessoas, 9 ou 10 serem homens, né? Então, a gente precisa que as mulheres tenham mais espaço no mercado de trabalho. Por um lado, por conta da questão de gênero mesmo, né? A gente precisa empoderar as mulheres, mas também por uma questão de performance. A gente acompanha estudos que mostram que empresas que são lideradas por mulheres, ou que são majoritariamente lideradas por mulheres, ou seja, tem a maioria dos C-level, né, dos diretores, como mulheres, elas performam melhor do que empresas que são lideradas por homens em processos de saída de investimento. Então, mais uma vez, é lucrativo investir em startups de mulheres. Então, a gente procura trazer mais mulheres para empreenderem em empresas de base tecnológica. Também fazemos o funil financeiro, a gente primeiro faz capacitações, depois uma aceleração de 6 semanas para essas mulheres, pode ser homem também, mas que o quadro de direção seja 50% mais 1 de mulher, e depois a gente faz um concurso com uma banca formada só de mulheres, tripla hélice, mulheres do setor financeiro, do governo e da academia que lidam com startups, e as melhores recebem prêmios. Estamos indo para a quarta edição agora, para a quarta edição, então, mais uma vez, um programa que a gente pretende que seja de Estado, e os números estão aumentando. A gente já está com um programa nacional desde o ano retrasado, e a gente vai aumentando o orçamento e a quantidade de mulheres que participam também. Peço que vocês divulguem o programa nas suas comunidades. Bom, encerro a minha segunda parte. Essas foram as 3 iniciativas que eu acho que valem para a região aqui do Norte Pioneiro. E uma coisa que ficou faltando nessa década de desenvolvimento das startups no Brasil foi a regulação. A gente sabe que ainda hoje o Estado brasileiro ele mais atrapalha do que ajuda quem quer empreender. A gente tem uma herança portuguesa de burocracia muito forte, muito difícil de resolver. E a gente nunca tinha feito nada sobre isso, nada de relevante, né, nessa última década. Então,
com esse objetivo, a gente precisava revisar todo o arcabouço jurídico nacional. A gente primeiro criou esse comitê, Startup Point, que é o Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio à Startup, muito inspirado, viu, Ailton, no Startup Point lá de Israel, no Startup Point da Europa também, Startup Europe, em que a gente junta, primeiro, todos os atores federais que têm programas de aceleração de startups, para a gente criar uma estratégia única de apoio às startups do Brasil. Aqui estão todos eles, são 12. E são 36 programas hoje de apoio às startups, além desses 3 que eu mostrei para vocês. Por que eu trago esse comitê aqui? A gente trouxe uma iniciativa concreta, que é o portal Startup Point. O endereço é bem simples, gov.br/startups. Então, é o portal único dos programas de aceleração de startups no Brasil. Ele está fora do ar agora por causa da eleição, mas no dia que acabar o segundo turno, a gente vai pôr de volta novamente. E esse portal tem muito valor para vocês divulgarem, porque a gente dá a todos os ecossistemas de inovação do Brasil acesso às oportunidades. Muitas vezes, um estudante daqui de Jacarezinho, ele fica sem crédito, fica sem subvenção, porque ele não soube de um edital da FINEP que abriu lá no Rio de Janeiro. Então, a gente traz isonomia, e esse é o nosso papel como governo federal, né? Isonomia de acesso às oportunidades de fomento federais para o Brasil todo. Assim, nesse portal tem um filtro de maturação, o empreendedor ele coloca em que estágio de maturação a sua startup está, e o portal mostra quais oportunidades federais atendem melhor a essa empresa. Então, gente, passo para a minha última parte da apresentação, que, como falei para vocês, foi essa grande revisão que a gente fez em todo o arcabouço jurídico brasileiro para as startups, que culminou no Marco Legal de Startups e do Empreendedorismo Inovador, que saiu em 2021, junho de 2021. Ele começou, foi um trabalho de 4 anos, na verdade, 4 ou 5 anos, né? Começou em 2018, liderados por nós, até a época, o secretário Paulo Alvim, hoje ministro Paulo Alvim, e pelo Ministério da Economia também. Nós fizemos um grande esforço, primeiro, de humildade, de saber que a gente no governo não é quem entende melhor as startups, nós somos burocratas, quem melhor entende é quem está na ponta. Então, a gente chamou todo o ecossistema brasileiro, os fundos de investimento, as próprias startups, enfim, os ambientes de inovação. Ficamos 1 ano fazendo reuniões para detectar com precisão o que a gente precisava fazer. Aqui estão exemplos dos atores, foram 70 atores. Todas as associações estiveram conosco, a Associação Brasileira de Startups, a Associação de Fintechs, de Lawtechs, os principais escritórios advocatícios, as grandes startups, órgãos públicos, enfim. A gente procurou ter uma representatividade a melhor possível do ecossistema, e de maneira que esse marco legal ele foi um esforço intelectual muito grande de todo o ecossistema brasileiro. Não foi um texto do governo, foi um texto colaborativo. Para vocês terem uma ideia, teve escritório que juntou 50 advogados para fazer uma proposta para a gente na nossa consulta pública. Nós tivemos 711 contribuições na consulta pública que fizemos, e a gente processou tudo isso. Houve a tratativa no Congresso Nacional. Quando a gente soltou a consulta pública em 2019, o Congresso criou uma comissão especial para tratar do marco legal, o que deu muita celeridade. Parece que 3, 4 anos é pouco, mas é muito rápido em se tratando de marco legal. Eu acho que está aqui o Redfoot, né? Se não está, era para estar. Ajudou, né? Vocês participaram também. Então, foi realmente um esforço de toda a sociedade. E a gente teve essa parceria do Congresso, enfim, fizemos as articulações com a Câmara e com o Senado, saiu em 2021. Vou apresentar aqui para vocês, rapidamente, as coisas mais importantes do marco legal, né? Nós fizemos também um benchmark internacional, com o apoio do Itamaraty. Então, a gente viu o que era feito, o estado da arte do fomento às startups em termos regulatórios no mundo todo. Esses países foram os que a gente estudou com mais profundidade. A gente se inspirou muito no Marco Legal de Startups italiano. Eu estive lá em Roma com a equipe que desenvolveu o Marco Legal de lá. Enfim, a gente fez de tudo para fazer o fino no nosso trabalho aqui no Brasil, né? Então, vou, de fato, para as medidas do Marco Legal. A gente chegou num consenso de que startups, para efeito do Marco Legal, são empresas que têm até 16 milhões de faturamento anual, isso baseado no limite do FIP de capital semente.
até 10 anos de constituição, muito por causa das startups de Deep Science, né, de biotecnologia, que precisam de uma média de 8 anos para chegar no seu Product Market Fit. O normal é de 2 a 4 anos, tá, para a startup encontrar o seu produto e serviço ideal. Mas, para essas, são 8. Então, a gente colocou 10. E uma coisa muito importante também, a gente não colocou para o governo o papel de determinar quem é startup e quem não é. Por quê? Porque isso dá margem para corrupção. Então, na prática, as startups podem fazer uma autodeclaração de que elas usam de inovação no seu modelo de negócio, lá no Estatuto Social. Dividimos em 3 eixos: ambiente de negócios, facilitação de investimentos e o que mais interessa aos prefeitos aqui, compras públicas, a atuação do Estado. Vou falar rapidamente as medidas deles. Em termos de ambiente de negócios, a gente trouxe a democratização do acesso à figura da sociedade anônima. No Brasil, permitam-me se estou pregando para convertidos, a gente tem 2 principais figuras, né? A limitada e a sociedade anônima. Por um lado, a empresa limitada ela é muito barata, mas, como o próprio nome diz, né, ela é limitada em termos, formas do empreendedor colocar dinheiro dentro da empresa. E a sociedade anônima não, ela tem uma série de recursos de injeção de capital na empresa que o empreendedor dispõe, mas ela é muito cara, ela é muito antiga, muito antiga. Para vocês terem uma ideia, para fazer uma ata de reunião, uma convocação de reunião de uma SA, você precisava fazer em jornais impressos de grande circulação, é um termo do século XX, né? Então, agora com o Marco Legal de Startups, tudo pode ser feito de forma digital, pode ser feita ata de reunião, convocação de reunião por WhatsApp. As atas de reunião não precisam mais ser registradas em cartório, pode ser registrada de forma digital. A gente fez de tudo para flexibilizar. E agora a startup pode ter só um sócio na SA. Antes, a SA precisava de 2 sócios. Tá? E com isso, gente, qual que é o espírito da lei, né? A gente procura trazer instrumentos para que o empreendedor consiga mais investimentos para o Brasil. Outro também importante é a limitação da responsabilização do investidor. O que isso quer dizer na prática? Até então, no Brasil, quando a gente investia R$100 do nosso dinheiro numa startup, se a startup valesse R$1 milhão e fosse à falência, sofresse processo judicial, a gente responderia pelo R$1.100.000 da startup, que é um absurdo, né? O governo vinha atrás do nosso carro, do nosso apartamento, etc. Agora, não. Agora, se você investe R$100 numa startup, você responde pelos R$100 que você investiu, independente do valuation, né, do valor de mercado da startup. É muito óbvio, mas só está acontecendo agora no Brasil. Outra medida também que trago aqui, em grosso modo. Agora, dinheiro da startup é uma coisa e dinheiro de investimento é outra coisa. Agora, para efeitos do fisco, são dinheiros diferentes, né? A gente segmentou. Então, isso também é uma medida que traz muita segurança jurídica para a gente trazer investimentos para o Brasil. E eu tinha a triste realidade de conversar com muitos investidores brasileiros. O padrão era que eles investissem 3/4 do dinheiro fora do Brasil e 1/4 só que quase que por pena, porque a gente tinha essa realidade bizarra regulatória. Agora, a gente quer trazer esses investidores brasileiros para cá, para que eles fiquem aqui, e também trazer gente de fora, né? A antepenúltima medida que trago é essa para conhecimento de vocês, é o fomento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente tem um cenário no Brasil hoje em que as grandes indústrias recebem isenção de impostos federais. Em contrapartida, elas têm que investir 4% do seu faturamento anual em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso acontece em vários setores regulados da economia. A gente, em 2018, fez um instrumento para que as empresas que usavam a lei de informática fizessem isso, pudessem investir parte desses 4% em startups, o que já foi assim, um início de uma revolução no Brasil. Agora, com o Marco Legal, a gente estende esse raciocínio para todos os setores regulados. Então, agora, a Petrobras, principalmente, vai poder investir, já está investindo em startups com esse dinheiro, as empresas do setor elétrico, enfim, todos os setores regulados da economia. Isso tem um potencial de salto de escala muito grande. A gente está falando aqui de quase 4 bilhões de investimento em potencial para as startups por ano no Brasil. O penúltimo, gente, é o sandbox regulatório, e aí eu já caio no eixo de compras públicas, que interessa aos prefeitos, aos secretários, aos gestores municipais.
que é o sandbox regulatório, que é algo que é feito aí em vários lugares do mundo, né? O sandbox regulatório é um ambiente regulatório experimental. Na prática, se o iFood quiser testar entrega de drone aqui em Jacarezinho, ele não pode simplesmente pegar um drone e botar para entregar, porque a ANAC, a Aeronáutica vão multá-los, né? Existe toda uma regulação para isso. E regulação, a gente sabe que demora no Brasil, né? Para a ANAC poder autorizar o iFood a entregar com drone, demora aí 5 anos para mais. Então, isso trava o nascimento da inovação. Eu converso muito com gente de biotecnologia, gente que desenvolve vacina, que nem chega a desenvolver a inovação porque sabe que não vai passar na Anvisa, vai demorar 10 anos para aprovar. Então, com o sandbox regulatório, o ente regulador, a ANAC, a Aeronáutica, a Prefeitura, o governo estadual, ele pode flexibilizar as suas normas para o desenvolvimento da inovação. Então, a ANAC chega para o iFood e fala assim, olha, iFood, com uma portaria, uma coisa simples, iFood, você vai poder testar a entrega de comida em Jacarezinho por 6 meses, no período, nas condições tais e tais. Dando certo, é muito mais fácil para a ANAC depois desenvolver a legislação definitiva. Então, esse que é o sandbox regulatório, que está aí à disposição de todos os municípios brasileiros e já está sendo implementado por alguns. Tá? Muito poucos. O sandbox é o que está precisando de mais mobilização. Londrina já tem? Não sabia. Eu sabia do Rio, Porto Alegre está começando, eu sei de muito poucos, mas dá na mão ainda. A gente está, enfim, vendo formas de fazer isso escalar. Né? O sandbox é o que está dando mais trabalho. Mas o mais revolucionário de todos é esse último, o CPSI, que é o Contrato Público de Solução Inovadora. Qual que era a dor? Até então, o Estado brasileiro não conseguia comprar de startups. Não é encomenda tecnológica. Vou chegar lá. Muitas vezes a gente desenvolvia um produto de uma startup que atendia o setor público e depois a gente não conseguia comprar essa solução, porque a startup não consegue participar de licitação de 8666, não consegue concorrer com uma grande empresa, não tem capital de giro para aguentar o prazo de uma licitação, enfim. Né? Com o contrato público de solução inovadora, qualquer órgão público, governo federal, estadual, municipal, empresa pública, o que for, pode agora contratar de startups sem licitação, de forma muito rápida. O órgão público, a prefeitura, lança um edital elencando quais desafios tecnológicos da prefeitura as startups vão tentar resolver. As startups, não é só uma, pode ser várias, tentam resolver esse desafio, e aí, se elas não conseguirem, ok, inovação tem risco, elas são remuneradas por essa tentativa, e se conseguirem, a administração escolhe a melhor, que pode ser contratada por um período de até 6 anos, sem licitação. É diferente da encomenda tecnológica. A encomenda, para quem não sabe, é um instrumento do Marco Legal de Inovação, né, lá de 2014. Na encomenda, é necessário que tenha risco tecnológico envolvido. Já no CPSI, não precisa ter risco tecnológico. Essa é a porta de entrada para as startups. Então, o potencial desse instrumento, fora da 8666, tem limite de valor, 60 milhões. Então, para as startups estão começando, né? Mas, assim, o potencial de revolução da administração pública brasileira com esse instrumento é muito grande. Ele é tão grande que, assim, esse instrumento já transbordou a gente no Ministério. A gente já está passando a saber dos CPSIs que estão acontecendo no Brasil pela mídia, porque, assim, já saiu do nosso controle, e isso é ótimo, né? Então, já tem várias prefeituras, tanto prefeitura grande, Porto Alegre, como prefeituras de interior do Goiás, que estão fazendo seus editais de CPSI. Recife já fez. Referência ao Recife, que foi o primeiro. Primeiro. Mas o BRDE, o Banco de Desenvolvimento do Sul, está fazendo também, o TCU, a Petrobras, enfim, já tem um monte, mais de dezena de órgãos que estão fazendo o seu CPSI, e a gente enxerga com muito otimismo esse instrumento. Tudo isso, viu, gestores, foi feito com a CGU e o TCU do nosso lado. Então, tudo validado, tem os instrumentos de controle do direito do consumidor, mas tudo muito flexível, tudo muito com o espírito de startups mesmo. E com isso, gente, finalizo a minha apresentação apresentando para vocês o que a gente
falta fazer ainda para as startups no Brasil, né? Eu sempre falo que o marco legal de startups, ele não é o marco legal perfeito, mas é o feito, foi o que deu para fazer. Muita coisa não saiu por falta de consenso, por falta de timing histórico, né, etc. Mas a gente tem essas dores muito bem mapeadas, trago aqui as principais. Tá? Primeiro, relações trabalhistas. Né? A gente, por um lado, tem um ambiente de negócios em que a gente precisa favorecer o desenvolvimento tecnológico. A gente não pode deixar o Uber e o iFood sair do Brasil, porque isso é investimento para o país. Mas, por um outro lado, a gente vê uma realidade de precarização do trabalhador. Né? A gente vê o trabalhador sendo explorado, com condições precárias de atuação, etc. E a gente, como servidor, como Estado, precisa ter atenção para o bem-estar social do trabalhador. Né? A gente ainda não chegou no caminho do meio. Nem o Brasil e nem o mundo. Essa é uma discussão que está em aberto no mundo inteiro. Como é que a gente faz com que a inovação continue protegendo o trabalhador? Essa discussão está em aberto. As stock options também, um instrumento que o empreendedor, quando está começando, não tem muito dinheiro, ele, para contratar um cara muito qualificado, ele oferece também ações da empresa para poder trazer colaboradores. Isso quase saiu, parou no Senado por uma besteira, a gente pretende colocar de novo. Outro problema, Ailton, que você falou, é a fuga de cérebros. Né? Isso é uma realidade no Brasil. A gente está perdendo os nossos maiores cérebros para o mundo. E com a pandemia piorou mais ainda, porque o dólar está valendo muito, né? O real não está valendo nada, as pessoas estão trabalhando de forma remota, então a gente precisa fazer alguma coisa para reter os nossos cérebros no Brasil. A gente tem iniciativas de capacitação, etc., mas ainda são muito poucas. A gente precisa realmente resolver isso. Outra coisa... é equiparação tributária dos investimentos em startups. Hoje, quando você investe em startup, para efeito do imposto de renda, equivale ao investimento em renda fixa, que é um negócio muito conservador. E a gente sabe que investir em startups é mais arriscado do que investir na Bolsa. Então, o que a gente quer, o que o ecossistema quer, na verdade, é a gente equiparar a tributação do investimento em startups ao investimento na Bolsa de Valores. Tá? O penúltimo, depósito recursal. Quando a startup é processada pela Justiça do Trabalho, ela tem que depositar metade do valor da ação, mesmo antes dela ser julgada inocente ou culpada. Isso quebra muito empreendedor no Brasil. A gente quer eliminar isso. E o último, que também é muito importante, a gente não conseguiu ainda fazer com que a sociedade anônima participe do Simples Nacional, que são coisas diferentes. Né? Uma coisa é personalidade jurídica, outra coisa é o modelo de tributação. Né? No Brasil, a gente tem o lucro real, o Simples. O Simples é o mais utilizado, né? Que é barato, é flexível. Só que a gente ainda não conseguiu. A sociedade anônima ainda tem que ser do lucro real. O que a gente quer é que as startups SAs possam participar do Simples. Gente, é isso. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn. Fico à disposição, atendo a todos, desde o prefeito, desde o presidente de empresa, até o aluno de ensino médio que quer abrir a sua empresa. A agenda é difícil, mas toda semana eu separo pelo menos meia hora para atender a comunidade. Acho que esse é um esforço importante. A gente precisa juntos, a gente precisa fazer conexões para poder desenvolver o Brasil. Muitas vezes eu posso não resolver o problema, mas certamente no Ministério a gente dispõe de muito acesso, então parte do meu trabalho é também facilitar a vida dos gestores municipais, a vida dos empreendedores, dando conexões e abrindo caminhos. Obrigado, eu fico à disposição para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Bom dia, Leonardo. Obrigado pela palestra, excelente a exposição. Eu sou o William, sou professor do IFPR aqui no Paraná e hoje estou à frente da agência de inovação da instituição. Eu tenho tentado fomentar um tipo de desenvolvimento dos campi, induzindo o habitat de inovação. A gente tem uma facilidade muito grande pela quantidade de alunos de curso integrado, curso técnico, graduação e mestrado, desenvolvendo projetos integradores, participando de trabalhos de conclusão de curso e projetos de pesquisa aplicada. Então, a qualidade dos produtos que saem dessas atividades acadêmicas, elas são altas, mas a grande maioria fica por ali, a gente brinca que fica na biblioteca. Então, a gente tem induzido
fomentado a saída desses trabalhos da sala de aula para os ambientes de inovação. A minha ideia inicial era criar os habitats por meio de incubadoras. Existe uma facilidade dentro de uma instituição de ensino na criação desse tipo de habitat específico. Se a gente for fazer pelo formato de incubação das startups, a gente teria um espaço de formação, de empreendedorismo, capacitação, desenho das empresas ali para começar, e iríamos dividir essa capacitação deles em 3 momentos: pré-incubação, incubação e pós. Se a gente seguir com essa lógica, qual programa desses 3, não sei se teria outros programas também, seria mais interessante a gente puxar para dentro desses habitats de inovação para iniciar o movimento de criação dos espaços? Obrigado. Sem dúvidas é o Centelha, né? Porque o Centelha foi desenhado para isso, para a gente trazer a universidade para empreender. Então, esse esforço que você tem, ele é fundamental para o desenvolvimento do Estado no final, na corrida entre os estados no programa, né? Eu vi isso no Pará agora. O Pará fez isso que você propôs. A universidade abraçou o programa e eu fui em Belém agora, tem 2 meses, a gente via nos corredores propaganda do Centelha. Então, assim, não adianta nada a gente fazer o programa aqui e a garotada não ficar sabendo, né? Então, a universidade, tendo esse papel de disseminador, fez com que o Pará, hoje, passasse a ser o maior estado no Brasil dentro do Centelha, que é assim, o estado do norte, teoricamente, né, mais iniciante, mas hoje é o maior estado. Esforço da universidade. Então, abracem o Centelha. O Centelha, ele é um programa descentralizado, ele é feito em parceria com as fundações de apoio à pesquisa estaduais, elas que rodam o programa, e a universidade basta abraçar o programa, virar parceira e divulgar isso para os seus alunos. Eu acho que esse é o caminho. Acho que o caminho da incubação é o correto, porque existe uma trilha até chegar no parque tecnológico. Muito prefeito quer colocar um parque tecnológico na sua cidade, mas não fez o dever de casa dos estágios anteriores. O parque tecnológico, ele é a ponta do iceberg. É quando o município já está na sociedade do conhecimento, né? E tem um caminho. O caminho começa pela incubação, pelo Fab Lab, pelo espaço de coworking. O município desenvolvendo isso, a universidade desenvolvendo isso, aí você já avança para ter uma aceleradora, né? E para depois pegar o parque industrial da cidade e, com o auxílio do parque industrial, criar um parque tecnológico. Eu acho que aí, sim, o município chega na ponta do desenvolvimento tecnológico. O início do caminho é esse mesmo. Não, tem aqui, Léo, obrigado. Primeiro, o Christian aqui é do Sebrae Nacional, está junto comigo. Eu vou falar, até ajuda ele estando aqui junto também. Não estou te comprometendo, calma. Não, mas assim, primeiro, parabéns pela tua apresentação. Eu sou o Fabrício, trabalho aqui no Sebrae também. Sou um entusiasta dessa área aí. A tua apresentação é espetacular. Já estou compartilhando parte do que você colocou aqui, um monte de gente. Eu vejo que tem um potencial tremendo, realmente, é o que você falou. Muitas vezes é a comunicação que a gente peca em conectar as coisas, né? Então, hoje tem um trabalho muito forte que o Sebrae faz no Brasil, o Sebrae Nacional puxa isso, lidera. O Paraná contribuiu muito, que é com os ecossistemas de inovação, né? Hoje é uma metodologia que o Sebrae Nacional trabalha com todos os estados do Brasil. Hoje tem praticamente quase umas 150 cidades com planejamentos feitos em cima dessa metodologia. No Paraná são quase 40. Então eu vejo assim, um caminho rápido para a gente conseguir desdobrar, seria nesse mecanismo. Ao mesmo tempo, com as grandes empresas, que você comentou, né? Eu mandei, por exemplo, aqui para o dono da Pado, né? E para o gerente de inovação dele a informação, o cara está fuçando, falou assim, ó, o que é que tem aberto? Aí eu passei teu contato do LinkedIn. Então, tem uma reciprocidade muito grande pelo assunto. Algumas dores que eu percebo que a gente vem se batendo, né? A primeira vez que eu vi algo prático foi lá no Sebrae Nacional. Por isso que eu te perguntei, eu confundi com a encomenda tecnológica, mas são 2 assuntos. Esse eu acho que você falou agora, o CPSI, uma super oportunidade. Eu não conhecia, e olha que eu estou conectado nesse drive direto. Não conhecia. Podemos ajudar em muito em levar isso pela nossa estratégia de ambiente de negócio para o poder público. A gente tem uma atuação muito forte hoje com as prefeituras, e é uma dor. O Thiago fez um hackathon recentemente na área social e estão tentando contratar a startup lá pela 866. Não estão conseguindo. Não vão conseguir. Aí você vê por aqui, resolve.
né? E na encomenda tecnológica também. Por isso que para nós, assim, depois eu queria bater um papo com você, para ver lugares que são referência, contar com o teu apoio de repente, para fazer um bate-papo virtual com a nossa equipe, porque a gente coordena no Estado do Paraná essa temática de ecossistema de inovação, pela unidade que eu sou gerente, para o Estado. E o Everson Feliciano, que trabalha nessa coordenação, junto com o Sebrae Nacional, está aquela coordenação de ecossistemas de inovação para o Brasil. E é uma temática super relevante para a gente levar para dentro aí, conta com a gente e, mais uma vez, obrigado aí pelas informações, viu? Maravilha, Fabrício. Vocês são o ator fundamental para o desenvolvimento da inovação no Brasil, porque a gente não tem a capilaridade que o Sebrae tem. Então, assim, essa parceria é muito virtuosa, né? A gente conversa muito com o Sebrae Nacional, lá com o Bruno, com o Paulo Renato, né? Tem a Natália Bertucci também, com o Heraldo, e a gente tem que trazer essas conversas para cá, para o Paraná, né? A gente marcou já para fazer no Nordeste inteiro um ciclo de capacitação sobre o CPSI, com os prefeitos, com o Sebrae que vai fazer. Então, o Sebrae vai fazer um evento de capacitação, chamar os gestores estaduais, né, do Sebrae, e depois eles vão ser replicadores para os prefeitos. É um desafio hercúleo, são 5.500 e tantos municípios, né? E a gente só vai conseguir com o apoio de vocês. Vamos fazer isso aqui no Paraná. Leonardo, deixa eu dar sequência aqui. Oi, Ailton. Eu sou do Conselho Regional da Administração do Paraná, e a gente, no Conselho, no CRA, se preocupa muito com gestão. E eu estou na Câmara de Gestão da Inovação. E a preocupação que eu trago é a seguinte, eu tenho uma bagagem também na área acadêmica, também fui diretor de escola, de faculdade e tal. A gente tem um problema muito grande de segurar o talento, mesmo ou startup, ou na empresa escola, ou na incubadora, que é pior ainda. Porque o garoto, quando ele está na incubadora ou está numa empresa escola, ele recebe um convite de uma empresa para ganhar o salário do sonho da vida dele, que é 7, 8 mil reais. Ele está ganhando ali 1.000, 1.200 de ajuda, de auxílio e tal. Ele não, sabe, ele joga isso aqui fora e se abraça no salário alto. Então, precisa fazer um contrato de gestão muito bem formulado da instituição através da incubadora, com quem está participando, porque ele vai ter benefício, e que ele enxergue na frente o benefício que ele vai ter se ele concluir etapas. Então, você tem que ter um processo de remuneração, ele tem que enxergar o benefício dele monetariamente, senão ele se encanta com os salários de fora. Tenho amigos da área de TI, acho que aqui, o pessoal já saiu, mas que ganhava 8 mil, 10 mil reais na área de TI aqui. Ele recebeu, olha, eu te pago 10 mil, só que eu te pago 10 mil dólares. Você não precisa sair de casa, fica aqui. Minha empresa é canadense, para de ganhar 8, 10 mil reais e começa a ganhar 10 mil dólares. O cara joga tudo fora, ele vai para esse negócio, não tenha dúvida. Então, quando você trabalha esse problema de retenção de talentos, que o Leonardo está falando muito bem aqui, não é uma coisa tão simples, é contrato de gestão. Aí entra a gestão das startups, da tua incubadora, da tua instituição de ensino, para segurar esses talentos. Não é uma coisa tão simples de fazer. Sabe? Não, é bacana, é incentivador e tal, mas o garoto ou a garota, ele se ilude. Ele larga tudo e vai para o salário que é o sonho da vida dele, que é ganhar 12, 13. Ele não enxerga de ganhar 12, 13 mil dólares. Ele enxerga ganhar 10, 12 mil reais como o sonho da vida. Sabe? Então tem que cuidar bastante com isso. Leonardo, parabéns pela palestra, excelente. Obrigado, Ailton. Não existe solução mágica, né? O Brasil é um país muito complexo, não tem receita de bolo. Mas, professor, uma coisa que vocês têm que fazer é regulamentar o marco legal de ciência, tecnologia e inovação na universidade. Isso é fundamental e só 5% das universidades brasileiras já fizeram isso, o marco legal é de 2014. Então, assim, para permitir a empresa entrar, usar dos laboratórios da escola e também construir prédio na escola, doar laboratórios, para poder o professor pegar uma parte de horas dele, trabalhar para uma empresa, fazer inovação aberta, enfim, o marco legal tem essas oportunidades que estão em aberto. Tá? Mas tem um outro desafio que é subjetivo, que é o da cultura empreendedora. É a gente convencer os professores a parar de ser burocratas e empreender. Isso é um desafio difícil, mas tem que ser feito.
a gente tem exemplos positivos no Brasil, sabe? Eu tenho como principal exemplo a UFMG. Na UFMG, lá no Departamento de Ciência da Computação, eles tinham um laboratório que estudava SEO, né, otimização de busca, que quando a Google veio no Brasil, comprou esse laboratório passou a ser a Google no Brasil, que era OCUAN, o nome desse laboratório. Então, esses professores PQ1A do CNPq, pesquisadores de alto nível, professor titular, passaram a andar de Ferrari. Eles não têm Ferrari porque eles são low profile, mas são professores que produzem paper e que ficaram milionários, entendeu? Abriram outra startup, a Nemu, já venderam de novo. Essa startup desses professores, parte deles foi para a Federal do Amazonas, ela, hoje em dia, ela é responsável por 75% do e-commerce brasileiro. Então, o e-commerce de Ponto Frio, todos esses marketplaces grandes passam pela startup de um professor de uma universidade federal. Então, dá para fazer. Obrigado, gente.